Fala galera, tudo bom com vocês? Ícaro aqui na área, eu sou praticante de Karatê Shotokan, aluno do Sensei Célio na Academia Yokohama e professor de Karatê de Combate. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar de alguns karatecas brasileiros no MMA. Eu fiz até uma lista aqui para elencar os que são, na minha opinião, os 5 maiores karatecas brasileiros que já lutaram no MMA desde a época do Vale Tudo. E eu já te aviso desde agora, o primeiro lugar não é quem você está pensando que estaria no primeiro lugar entre os karatecas que lutaram no MMA. Mas antes de eu continuar, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. Lembrando que essa lista é só a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, pode ter nomes diferentes, pode fazer sua própria lista. Enfim, deixa nos comentários se você concorda ou não com a lista, se mudaria alguma coisa, se não concorda com nada, a gente quer saber a sua opinião. Então eu vou rodar a vinheta e bora pro vídeo. Para começar a nossa lista, vamos de quinto lugar. E tanto para o quinto lugar quanto para o quarto lugar, eu selecionei karatecas que estão em plena atividade. E isso não foi nada fácil, porque tem muita gente que poderia ter entrado na lista nessas duas posições. De quinto lugar, aqui logo de cara, vamos então com o Bruno Souza. Bruno Souza é natural de Recife, Pernambuco. Ele é um karateca de Shotokan tradicional, formado pela família Machida, e ele tem o apelido de The Tiger. Ele já lutou no UFC, não teve muito sucesso naquela franquia, e ele foi campeão invicto da LFA com 5 lutas e 5 vitórias. Ele tem um estilo bem peculiar do Karatê Machida, uma escola do Karatê Shotokan, o Karatê Machida, né? E hoje ele tem uma atividade recorrente como atleta do Karatê Combat. Eu acredito que em breve, pelo que está tudo indicando aí, a gente vai ver ele novamente lutando no MMA. Aí vão ter algumas, no fundo aqui, passando para vocês algumas imagens do Bruno Souza. Dá uma olhadinha. Falando em Karatê Combat, a última luta do Bruno Souza, nosso quinto colocado, foi com o quarto lugar dessa lista, e eu tô falando dele, o Luiz Vitor da Rocha Barros, ou simplesmente Luiz Rocha, ou simplesmente Pitbull, que é o apelido dele. Ele tem 33 anos de idade. Hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, tem um histórico de 4 lutas e 4 vitórias no MMA, e é detentor do cinturão de campeão dos pesos leves do Karatê Combat. Ele, diferentemente do Bruno Souza, ele é oriundo do Karatê WKF, e ele compete regularmente durante o ano nas principais competições de Karatê de alto nível aqui no Brasil, como Jogos Abertos de São Paulo, recentemente, vem muito provavelmente Jogos Abertos de Santa Catarina e vários outros eventos de Karatê WKF. O Luiz Rocha treina hoje na Pitbull Brothers, que adotaram ele ali como atleta da casa, e ele é muito bacana, luta muito, dá show no pit hoje, né, que é no Karatê Combat, e aí no fundo vocês vão ficar com algumas imagens. Lembrando, o Luiz Rocha é natural de Natal, Rio Grande do Norte. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Nesses dois primeiros karatecas que a gente mostrou, a gente falou de 2 atletas em atividade e
foi muito difícil selecionar só 2, porque a gente tem muitos atletas de alto nível no Brasil. Vou colocar aí algumas menções honrosas, por exemplo, a super lutadora de karatê que temos hoje no Brasil, vão aparecer aqui para vocês. O Gabriel Stancunas, a Stephanie Oliveira, o Bruno Assis, a Jéssica Linhares, o Teik Silva, que está com um contrato assinado pela MMA de novo, e tantos outros que estão hoje se destacando e crescendo no karatê de contato, muito graças ao Karate Combat. Todos têm um caminho muito promissor pela frente. Chegando no top 3, vamos com aquele que 9 em cada 10 pessoas colocariam como top 1 dessa lista. Para mim, o terceiro melhor karateka que já lutou no MMA, vale tudo, é o Lyoto The Dragon Machida. Esse cara dispensa maiores apresentações. O pai dele, japonês, criou uma própria escola de karatê, escola no sentido de modificação do estilo, que foi o Machida Karate, que é uma variação dentro do Shotokan. E esse Machida Karate foi ampliado e desenvolvido pelo Lyoto e pelo Shinzo, e tem um enfoque muito mais de contato e menos de competições de federação. O Lyoto já foi, como todos sabem, campeão do UFC, lutou no Bellator, e antes disso ele já tinha lutado em vários campeonatos de karatê, inclusive já participou de campeonatos de sumo. Ele tem uma movimentação impecável nos rings e no octógono, evidentemente. Tem um contra-ataque que é muitas vezes letal e um estilo que poucos conseguiram decifrar. Lyoto foi certamente na história recente, um dos maiores karatecas do Brasil no MMA, especialmente no UFC. E tem uma coisa que é muito bacana de fazer, que é acompanhar o Instagram dele. No Instagram dele, ele mostra que depois de aposentado ele consegue manter a forma, tem uma excelente qualidade de vida, e hoje ele parece mais preparado, mais pronto para a luta do que quando ele estava em atividade, o que é bem interessante. Talvez a mente aí tenha alguma influência nisso. Fica com algumas cenas aí do Lyoto Machida. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Vocês devem estar se perguntando, cara, depois de colocar o Lyoto Machida em terceiro lugar da lista, quem será que esse doido vai colocar no top 2 e top 1? Bom, se você é karateka raiz, se você conhece o karatê a fundo no Brasil, você provavelmente consegue imaginar quem são os próximos 2 da lista. Antes de eu partir aqui para falar os próximos 2, já deixa aí nos comentários quem você acha que são os 2 primeiros da lista. E antes de eu falar deles, vamos falar de uma menção honrosa. Tem um cara que ele não é competidor de MMA de vale tudo, mas eu tenho que mencionar, porque ele é o cara que treinou atletas de alto nível, como o Lyoto Machida e o Vitor Belfort no UFC. E eu tô falando de um dos maiores treinadores de karatê, criador da International Association of Karate Jutsu, a IAKJ, o Sensei Vinícius Ano. Sem falar muito da idade, mas ele já passou dos 45 anos e tem uma performance atlética, uma flexibilidade, uma visão de luta que dá inveja a muita gente nova por aí. Ele é faixa preta em Jiu-Jitsu, crua preto em Muay Thai, faixa preta de Karatê, e é impossível passar por uma lista que fale de MMA, que fale dos principais atletas do MMA, sem mencionar um dos caras que é um dos maiores treinadores de Karatê para o MMA do Brasil. Então, Vinícius Anthony é esse cara e a nossa menção honrosa antes de a gente começar o top 2.
Em segundo lugar da nossa lista, na minha opinião, temos o Francisco Filho. O cara é faixa preta de Kyokushin, e agora eu vou contar para vocês uma historinha dele que é muito bacana. No Kyokushin existe um desafio tradicional, que é o desafio dos 100 inimigos, ou o desafio do comitê contra 100 homens. É uma luta sequencial que acontece para que você se desafie fazendo 100 lutas seguidas, 100 oponentes diferentes. Você luta contra esses 100 oponentes diferentes, e ele bateu o recorde, na época dele, de vitórias. Ele teve 76 vitórias e 24 empates, não teve nenhuma derrota. Ele bateu o recorde também de tempo, porque ele concluiu todas essas lutas em apenas 3 horas e 2 minutos. E outro feito memorável dele foi ter sido um dos poucos que não precisou ser hospitalizado após esses 100 confrontos. Porque não é fácil, 100 lutas seguidas dão um desgaste sobre-humano para quem estiver fazendo essas lutas. Vocês sabem, né? Quem pratica karatê, faz 1, 2, 3 lutas, você já fica com o fôlego meio abalado às vezes. Esse cara fez 100 lutas seguidas e valendo. E assim, o pessoal pode estar pensando, poxa, mas o Francisco Filho não lutou no MMA, ele não lutou no UFC, não lutou no Vale Tudo, mas ele lutou no K1, um dos maiores eventos de kickboxing do mundo, e ele levou o nome do Brasil e do karatê brasileiro para o mundo. E ele fazia fila de vitória na época contra os oponentes mais casca-grossas que existiam. Ele lutava principalmente no Japão. O Japão fez algumas lutas nos Estados Unidos e ele venceu lendas do esporte que inclusive lutaram no MMA, como o Andy Hug, o San Greco, o Peter Aerts, que era mais voltado aí para o kickboxing Muay Thai, foi campeão mundial de Muay Thai, campeão mundial de kickboxing, entre tantos outros, e ele mesmo se tornou uma lenda do esporte. Então, antes que vocês falem, mas não vale, ele não é uma lista só de MMA e ele não luta MMA. Cara, mas a lista eu que estou fazendo e eu acho que o Francisco Filho tem todo o mérito de estar aqui em segundo lugar. Mas se você discorda, escreva aí no comentário quem seria o seu top 5 ali. Então, se você tiraria o Francisco Filho, quem você colocaria no lugar para compor o seu top 5 do Karatê. Mas antes que a gente termine, falta alguém. Quem que é o número 1 da lista? Vamos lá. Lyoto Machida já foi. O Vinícius Anthony foi menção honrosa. O Francisco Filho, que muitos poderiam pensar, já passou aqui no top 2. Quem que poderia ser o número 1? Bom, de novo, para quem é karateca raiz, vocês já sabem de quem eu estou falando. Quem é karateca raiz já sabe que eu estou falando do sensei Paulo Afonso. O cara é uma lenda que ainda é pouco reconhecido no Brasil. Ele é mais reconhecido fora do Brasil do que aqui, mas ele merece todo o destaque por tudo que ele já fez e tem feito pelo Karatê. Ele tem como base o Karatê JKA, né, e aprendeu com o Yoshizo Machida, mas antes de começar no Karatê na JKA, ele aprendeu pelas revistinhas, vendo as posições lá na revista, como fazia cada movimento, e ali ele começou a formar a compreensão dele a respeito do Karatê. Depois ele foi para Belém, treinou com a família Machida, e ele sempre se experimentou em outras artes, ele sempre tentou compreender melhor o Karatê através de outras artes. Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, ele é 7º Dan de Karatê Shotokan, e nos anos 90 ele se expôs ao perigo lutando o Vale Tudo, que naquela época não tinha luva, só tinha protetor bucal e uma bermuda, que geralmente era aquela bermuda da Bad Boy, não sei se você lembra, quem for mais velho que nem eu vai lembrar, aquela bermudinha da Bad Boy, e sem nada para proteger a mão, sem nada para proteger nada. Subia no ringue e valia tudo, até tiro de meta, chute na cabeça com o adversário no chão, estava valendo. Então ele se expôs a isso, fez muitas lutas no Vale Tudo, foi o primeiro karateca no Vale Tudo mesmo, que hoje é o MMA. Lutou boxe, foi muito bem sucedido também. E ele tem mais de 10 academias hoje, espalhadas aí pelo Brasil. Já foi treinador de muitos atletas do MMA, é treinador de seleções de karatê mundo afora, dá palestras de karatê e tem uma turma do karatê fora da caixa, como ele fala, que são as aplicações, é uma metodologia que ele desenvolveu para visualização do karatê de uma forma mais sólida e voltada para o contato, para o esporte de contato. Então, eu não tenho como dar o primeiro lugar dessa minha lista aqui para outra pessoa que não o Sensei Paulo Afonso, por tudo que ele já fez pelo karatê e por tudo que ele ainda está fazendo. Se algum dia a gente teve atletas de karatê no MMA em geral, foi ele que começou. Então ele tem que ser o primeiro lugar dessa lista, na minha humilde opinião. E aí,
Gostou da lista? Não gostou? Tem uma opinião diferente? Deixa nos comentários a sua lista, a sua opinião. Deixa aí o que você quiser nos comentários. A gente está aqui para crescer juntos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixa o likezinho ali porque isso ajuda muito. E vamos para frente. Vamos seguir levando o Karatê para todos os lugares. Abraços e bons treinos. Os